A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Nos abençoe, Pai, nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, né? Mas antes, você que se inscreveu agora, seja bem-vindo. Aqui é uma leitura simples, não faço propaganda de igreja, tá? Não faço propaganda de religião, até mesmo porque religião, quem inventou foi o homem. Aqui a gente fala sobre o Deus vivo, o Deus único, né? Sobre Jesus Cristo. E hoje, em específico, a gente está falando sobre Jesus Cristo, né? Que o livro de Marcos é um dos livros que fala sobre a estadia de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, aliás, a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, né, quando ele veio em carne, mais propriamente na sua vida adulta, né? Como foi a sua vida adulta, os ensinamentos que ele nos deixou e como foi a sua vida antecedente à crucificação, né? E hoje a gente vai ver a parábola dos lavradores maus, no capítulo 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio, e tornou a enviar-lhes outro servo. Mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, e deixando-o, foram-se. E enviando-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, e chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E lhes trouxeram, e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão.
Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Olha só que maravilha, gente. Então, quando formos ressuscitados, né, que haverá o julgamento, obviamente aqueles que forem salvos, né, aqueles que herdarem o reino de Deus, esses, né, quando esses serão transformados, né? Porque a gente sabe que isso aqui é carne. A carne é o quê? É pecado. Então a carne realmente morre. Nós seremos ressuscitados para o julgamento, e no julgamento aqueles que forem salvos serão transformados e a carne não mais existirá, ou seja, o pecado não mais existirá e seremos como os anjos. E os anjos não têm sexo, não têm sexualidade, então não existe o macho e fêmea. E assim seremos o quê? Seremos todos irmãos, né? Todos irmãos. Hoje não somos, né? Quem é os filhos de Deus, aqueles que são batizados nas águas, se tornaram filhos de Deus, certo? Então, se tornaram filhos de Deus, somos irmão em Cristo. Quando estivermos no céu, no reino de Deus, aliás, nos céus não, né? Porque o reino de Deus será aqui na terra. Ele transformará, ele descerá o reino de Deus aqui na terra. Quando nós estivermos no reino de Deus, então seremos como os anjos, ou seja, seremos todos irmãos. O único diferente será quem? Deus. Por quê? Porque Deus é o criador de todos, né? Deus é o nosso Pai. Então, Deus Pai e o resto todos filhos, ou seja, todos irmãos. Não haverá casamento, nem se dará em casamento, né? Não haverá mãe, filho, irmão, pai, aliás, irmão haverá, não haverá irmão e irmã, serão todos irmãos, né? Não haverá macho e fêmea, aparentemente, né? E a gente continua aqui, a partir do versículo 6. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errai muito. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. E, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro Deus além dele. E o que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Pois, se Davi mesmo lhe clamar, Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade, e ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Este receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aqui, né, Jesus dizendo exatamente que, falando em relação à oferta, né, porque o dízimo é um mandamento, né? Que é um mandamento porque o dízimo é uma obrigação nossa, porque nós estamos devolvendo ao Senhor, né? Que é a 10ª parte. Nós estamos devolvendo, né? Não estamos dando nem doando a casa do Senhor. É uma devolução, já que tudo o que temos, aliás, tudo o que temos não, porque nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor, até a vida pertence a Ele. Afinal de contas, foi Ele que soprou em nossas narinas para que nos tornássemos alma vivente. Então, tudo pertence ao Senhor. Nós usamos de tudo, né, dos bens materiais enquanto vivemos aqui, mas tudo pertence a Deus. Então, nada mais justo que um pouco disso a gente possa levar para a casa do Senhor, para manter a casa do Senhor. As ofertas são voluntárias, né? Então as ofertas você oferta de acordo com as suas posses, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que Deus toca em seu coração. Quando Jesus disse aqui que a viúva ofertou muito mais do que os ricos, por quê? Embora financeiramente os ricos ofertaram mais, mas os ricos ofertaram aquilo que estava sobrando, né? Proporcionalmente falando, o que os ricos ofertaram era muito menos do que aquela viúva, porque a viúva ofertou tudo que ela tinha, né? Era todo o dinheiro dela. Então, a oferta, o sacrifício realmente foi muito maior da viúva, porque ela deu tudo o que ela realmente tinha. Lembre-se que Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Por quê? Porque Deus sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita, né? Deus sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se vestir, que temos contas a pagar. Deus sabe de tudo isso. Ele não deixa faltar o pão de cada dia na mesa de seus filhos, né? E Deus diz também: tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, né? Quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, quando a gente aprende que realmente tudo pertence a Ele, que nós pertencemos a Ele, a partir daí a nossa vida realmente muda. Por quê? Porque a gente já não dá mais valor, não dá mais valor entre aspas, né? A gente tem sim que saber dar valor ao dinheiro, aos bens materiais, sim. Por quê? Porque a gente tem que aprender a cuidar das coisas, né? Não é porque nada pertence a nós, não é porque a gente não vai levar nada desse mundo que a gente vai deixar estragar tudo quanto é coisa. Não é bem assim. O carro, por exemplo, você tem que fazer a manutenção dele, porque se você não fizer a manutenção, ele vai estragar e vai chegar um momento que não vai prestar para mais nada. Também, se você não usar, ele vai acabar morrendo ali, vai acabar a bateria, vai acabar se corroendo também e chegará um momento também que não vai prestar para mais nada. Então, a gente tem sim que usar os bens que Deus nos proporciona
temos que saber dar o valor real para aquilo que Deus nos proporciona. Acontece que tem gente que dá valor demais aos bens, né? Então Deus nos ensina que primeiro temos que buscar o reino de Deus, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então Ele dá aquilo que a gente precisa de acordo com a nossa necessidade. E sim, Ele quer o melhor para nós. Obviamente que com o tempo, de acordo com as necessidades, pode acontecer também dele nos dar um conforto, né? Uma casa melhor, um carro melhor, alguma coisa do tipo. Porque a palavra dele diz também que o sol está aí para todos, ou seja, tudo pode acontecer com qualquer um, né? Não é ele quem escolhe, não, você vai ser rico, você vai ser pobre. Não é ele quem escolhe isso. Isso acontece por um acaso, não é ele que decide isso. São coisas da vida mesmo, né? Então, não diga que, ai, por que eu nasci pobre? Porque Deus me fez pobre. Não, não foi Deus que te fez pobre. Você nasceu pobre porque sua família é pobre. Você nasceu rico porque sua família é rica. Não foi Deus que decidiu. Não, esse aqui vai ser pobre, esse aqui vai ser rico. E você mas preste bem atenção também, porque lembra que a gente leu ontem, né? Que Jesus Cristo falou que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Por quê? Porque o dinheiro, infelizmente, não é generalizando, mas na maioria dos casos, o dinheiro influencia muito na pessoa, na opinião da pessoa, no caráter da pessoa, né? Aliás, no caráter, entre aspas, eu digo que muita gente fala que influencia no caráter, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que o caráter nasce com a pessoa. Se a pessoa muda o seu caráter quando ganha muito dinheiro, por exemplo, não é que ela mudou o caráter dela já era assim e o dinheiro só aflorou. Eu sou dessa tese, tá? Eu não acho que ninguém é capaz de mudar o seu caráter, né? Assim, a não ser em caso, por exemplo, a pessoa realmente de repente é um mau caráter e pode sim, pode ser modificado se ela se arrepender de seus maus caminhos e entregar sua vida no Senhor. Deus pode sim mudar o seu caráter para um bom caráter. Isso pode acontecer. Mas eu não digo que coisas materiais, né, coisas mundanas aqui é capaz de formar o caráter de alguém, né? Coisas mundanas não são capazes de moldar o caráter de alguém, tá? Caráter e índole nasce com a pessoa. A única maneira de mudar isso é sobrenatural, né? Ou seja, efeitos de Deus ou até mesmo do demônio também, que o demônio ele influencia bastante na pessoa também, se a pessoa aliás, se desse a permissão, não, se a pessoa estiver afastada de Deus, porque o demônio ele não precisa de permissão, ele entra na tua vida e acaba com a tua vida sem você deixar, ele entra e acaba mesmo. Deus não, Deus precisa da sua permissão para entrar em sua vida. Então aproveite enquanto é tempo, né? Deus fala, buscai-me enquanto pode me achar. Então aproveite enquanto ainda é tempo, clame pelo Senhor. Busque ao Senhor enquanto é tempo, entregue a sua vida nas mãos dele, para que ele possa mudar a sua vida, para que ele possa salvar a sua alma, enquanto ainda é tempo. Porque depois que Jesus Cristo sair do trono para vir fazer o julgamento, para vir ressuscitar o povo, aí não terá mais segunda chance. Aproveite, Jesus Cristo está te chamando, Ele te ama. Não espere mudar as coisas, não espere fazer isso, fazer aquilo, não espere resolver isso, resolver aquilo, não. Venha como está, Jesus Cristo disse. Venha como está, Ele te quer do jeito que você está. Lembre-se que Jesus Cristo veio pelos doentes, não foi pelos salvos. Ele veio exatamente por você. Por quê? Porque Ele quer que você esteja ao lado dele, Ele quer que você esteja no caminho certo. Então é por isso que ele veio. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você possa participar da herança do Senhor. Olha bem, ele quer sim que você participe da herança do Senhor. Mas para isso você tem que aceitar. Você tem que dar o primeiro passo. Então aproveite enquanto é tempo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Que ela sinta em teu coração, Pai, o desejo de te experimentar, Pai. Que ela aceite a tua presença, Pai. Que ela aceite a tua direção, Senhor.
Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, Pai, que nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.